Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho, e o Expresso União já está no ar. Amigo, pelo amor. E já começa o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí. Fica a dica para vocês. E como sempre, iniciamos com a atualização dos dados relacionados à Covid no Brasil. Nosso país registrou neste domingo 12 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 667.056 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 80. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17%, indicando tendência de queda nos óbitos pela doença. 12 estados relataram não ter registrado mortes, entre eles o Acre, o Ceará e o Rio Grande do Norte. 8 estados e o Distrito Federal não atualizaram os dados deste domingo. E continuando falando sobre a Covid-19, o painel de dados que monitora a Covid da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que a média móvel de casos de Covid no Brasil é a maior desde março. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. A média móvel de casos de Covid-19 chegou a 30.487 notificações diárias, maior número desde 26 de março, segundo o painel de dados monitorado Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Apenas uma semana antes, em 25 de maio, a média era de 14.970, menos da metade do registrado atualmente. Os dados foram atualizados no último dia 1º. O boletim divulgado nesta semana indicou que 20 das 27 unidades da federação apresentaram tendência de alta de síndrome respiratórias nas últimas 6 semanas. Diante deste cenário, o pesquisador da Fiocruz, Leonardo Bastos, defende que é hora de reavaliar a flexibilização do uso de máscaras por parte dos estados e municípios para conter a circulação do vírus. E no Rio Grande do Sul, foi detectado casos da cepa XQ. Ela é uma recombinação de 2 variantes da Ômicron. A Fundação Oswaldo Cruz identificou 25 casos da cepa recombinante XQ no Rio Grande do Sul. O estado é o primeiro onde há transmissão local desse vírus da Covid-19. A cepa já havia sido detectada em casos isolados em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. A cepa XQ é uma recombinante de linhagens da Omicron, variante detectada no Brasil a partir de novembro de 2021. A Omicron responde atualmente por quase 100% dos casos do país, com predomínio das linhagens BA1 e BA2 e suas sublinhagens. No Brasil, a circulação de diferentes linhagens da variante Omicron é motivo de alerta. No mês de maio, os pesquisadores do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz identificaram no Rio de Janeiro 3 cepas classificadas pela Organização Mundial da Saúde como linhagens sobre monitoramento da variante de preocupação BA4, BA5 e a B1.12.1. Segundo a OMS, essas linhagens exigem atenção e monitoramento prioritários, com foco em investigar se podem representar uma ameaça adicional à saúde pública global. E falando agora das notícias do nosso estado, o Ceará apresentou a 3ª melhor quadra chuvosa dos últimos 10 anos, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. De fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. O estado do Ceará apresentou a 3ª melhor quadra chuvosa dos últimos 10 anos. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI,
De fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. A quadra chuvosa, como esperávamos, fechou com chuvas dentro da normalidade, né? De fevereiro a maio, em todo o estado, a gente tem uma média aí de chuva de 620, o normal aconteça na casa dos 600, valor considerado normal dentro da normalidade. Dentro desta quadra chuvosa, é natural que algumas regiões apresentaram maiores quantitativos de chuva do que as outras. Por exemplo, o litoral de Fortaleza, o litoral do Pecém e até mesmo a região do Cariri apresentaram boas quantitativos de chuvas, ficando chuvas acima do normal, né? Enquanto que as outras macro-regiões apresentaram chuvas dentro da normalidade. Falando no Cariri, as chuvas que aconteceram nessa macro-região, um dado interessante, ajudou no volume dos principais reservatórios do estado, que é o Oroz e o Castanhão. O presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos relatou como está a situação das bacias do estado do Ceará. Hoje, o quadro do estado do Ceará com relação aos nossos recursos hídricos, hoje nós estamos com 38% das nossas reservas. O ano passado nós nos encontrávamos com 30% das reservas do estado do Ceará. Então, uma situação melhor em todo o estado do Ceará, nas 12 bacias hidrográficas gerenciadas pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Nós temos um quadro muito confortável na região noroeste do estado do Ceará. De acordo com João Lúcio, mesmo com a recuperação de algumas bacias, é necessário manter os cuidados. Tivemos uma recuperação importante do açude Castanhão, que se encontra hoje com 23% da sua capacidade, podendo colaborar com o sistema metropolitano. Tivemos uma boa recuperação do sistema metropolitano, que hoje se encontra com 100% da sua capacidade, mas mesmo assim é necessário que a gente continue mantendo os cuidados e tendo o uso consciente da água em todo o estado do Ceará. Para os agricultores do interior do Ceará, a chuva é sempre bem-vinda. Foi muito bem-vinda e vem numa época muito boa, porque nós estamos no foco de uma florada. A chuva vai trazer mais uma resistência maior para essa florada. O pasto se mantém mais verde por mais dias. Para a arapicultura é o ideal, porque ela já está na maturação das flores e se mantém mais aí pelos 20 dias. A importância é muito grande dessas chuvas de final de inverno. Nos primeiros 5 dias de junho, já choveu no Ceará quase o dobro do esperado para o mês inteiro, de acordo com a FUNSEMI. A média é de 37,5 milímetros. Já observado até o momento é de 61,3 milímetros. Ainda segundo a Fundação, a última vez que foi registrado um desvio positivo no mês de junho foi em 2013, quando o mês todo foi observado 62,6 milímetros. A região que mais recebeu precipitações foi o litoral de Fortaleza, com pouco mais de 109 milímetros. Em seguida, aparecem Ibiapaba, com 63,6 milímetros, Sertão dos Inhamuns, com 63,1 milímetros e Litoral Norte, com 53,1 milímetros. E a Polícia Federal deflagra uma operação no interior do Ceará que prendeu um homem suspeito de crimes contra vulneráveis. Uma operação da Polícia Federal nos municípios de Barbalha e Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, prendeu nesta sexta-feira um homem suspeito de estuprar crianças, gravar os estupros e armazenar os arquivos em um servidor de internet. O homem foi preso em Barbalha em cumprimento de um mandado de prisão. As investigações tiveram início em maio deste ano, quando a Polícia Federal, analisando dados, descobriu que o suspeito produzia e armazenava vídeos e fotos de pornografia infantil em um servidor de internet nos Estados Unidos. O objetivo da operação era interromper a exploração sexual e estupro de vulneráveis, além de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que consistem na produção, armazenamento no exterior e divulgação de imagens de pornografia infantil na rede mundial de computadores. Ao longo da operação, 12 policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela 16ª Vara da Justiça Federal em residências em Barbalha e Juazeiro do Norte.
A Polícia Federal informou que providências necessárias ao atendimento psicossocial das vítimas identificadas e dos seus familiares estão sendo adotadas. A operação conta com a colaboração do Ministério Público do Estado do Ceará. As investigações continuam com a análise do material apreendido na operação policial, identificação de vítimas e participação de outras pessoas nos crimes. O homem preso poderá responder por estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de imagens com cenas de abuso sexual infantil na internet e, sendo condenado, cumprirá penas superiores a 31 anos de reclusão. Ainda aqui no Ceará, a professora Priscila Martins Vieira, acusada de matar o marido com uma sopa envenenada, foi condenada a 16 anos de prisão. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira e durou quase 14 horas. O crime foi há 12 anos no bairro Serrinha, aqui em Fortaleza. Os jurados entenderam que Priscila envenenou a sopa do marido com uma mistura de alta dosagem de remédios. Os dois estavam casados há 4 anos. A investigação apontou que o relacionamento era conturbado, com brigas constantes e discussões violentas por causa de ciúmes em excesso por parte dela. Mesmo com a condenação, Priscila Vieira pode recorrer da sentença em liberdade. E vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza pedem licença de seus trabalhos e o número chega a 25% dos representantes do Legislativo da capital. Pelo menos 11 vereadores estão licenciados de seus trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, o que representa pouco mais de 25% dos representantes do Legislativo da capital cearense. O último a solicitar licença para tratar de assuntos pessoais foi Wellington Saboia, do PMB. Em seu lugar, deve assumir o suplente Didi Maravilha, que ainda não atuou na casa. Didi Maravilha vem disputando eleições desde 2008, mas sempre figura apenas na suplência. O suplente iria ingressar na Casa Legislativa na quinta-feira passada, mas por conta do falecimento da ex-vereadora Rosa da Fonseca, a solenidade de posse foi adiada para a próxima terça-feira, visto que a sessão ordinária daquele dia foi cancelada. Em ano eleitoral, o principal objetivo dessas licenças é oxigenar as instituições partidárias, bem como dar visibilidade a suplentes que queiram entrar na campanha de outubro próximo. Diante disso, praticamente todos os partidos da Câmara Municipal de Fortaleza já permitiram licenças para que seus filiados possam atuar na casa. Estão de licença os seguintes titulares de mandato: Cláudia Gomes, do PSDB, Eupídio Nogueira, do PDT, Julierme Sena, do União Brasil, Raimundo Filho, do PDT, Inspetor Alberto, do PL, Paulo Martins, também do PDT, Kátia Rodrigues, do Cidadania, Michel Lins, do Cidadania, Bruno Mesquita, do PROS e Estrela Barros, do Rede. Atuam como suplentes na casa atualmente Adams Gomes, do União Brasil, Carlos Mesquita, do PDT, Daniel Borges, do Avante, Didi Mangueira, do PDT, Dudu Diógenes, do PL, John Monteiro, do PDT, Nega do Henrique Jorge, do Cidadania, Pedro França, da Cidadania, Pedro Matos, do PL e Vander Alencar, do Rede. Didi Maravilha, do PMB, assume oficialmente na quinta-feira. E mais uma vez reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa. O nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela. E para quem prefere um e-mail, nós também temos. É o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já. Voltamos agora falando da política nacional, porque o Planalto vai colocar pouco mais de 3 bilhões de reais na conta de prefeituras através do Pix e poderão ser usados em campanhas eleitorais. O governo federal começa a colocar 3,2 bilhões na conta de prefeituras que poderão ser usadas em plena campanha eleitoral. A chamada emenda Pix é uma nova modalidade de transferência
de recursos de parlamentares do Congresso para diversas prefeituras das suas bases eleitorais. De acordo com informações veiculadas recentemente, essas emendas vão custar 3,2 bilhões de reais aos cofres públicos e podem ser usadas para diversos tipos de finalidades. O economista Tiago Holanda explicou qual o destino da emenda PIX. Pois, diferentemente das emendas tradicionais, elas não têm previsão de serem usadas em áreas específicas, como por exemplo saúde ou educação. Ou seja, essas emendas podem ser usadas para comprar bens públicos ou até mesmo para a contratação de artistas para a promoção de shows e festas. Mesmo com o aval do presidente da República Jair Bolsonaro, a emenda PIX vem sofrendo várias críticas, de acordo com especialistas. Essa nova modalidade de emenda teve aval da presidência da República e muitas críticas têm sido feitas a ela. Dentre essas críticas, a mais recorrente diz respeito ao fato de que os órgãos públicos de controle terão dificuldade para fiscalizar a aplicação desses recursos, pois depois que a transferência é feita dos cofres da União para as prefeituras, se torna mais complicado fazer um lastreamento do mesmo, tornando essa fiscalização mais difícil de ser realizada. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que define direitos e deveres de advogados no país. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira o projeto de lei que atualiza o Estatuto da Advocacia, norma que define os direitos e deveres dos advogados que atuam no país. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a sanção busca aperfeiçoar a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil e preservar as prerrogativas dos profissionais. Na avaliação da OAB, a nova lei traz pelo menos 10 novas conquistas para os profissionais da advocacia, entre elas a permissão para que os serviços possam ser prestados de forma verbal ou por escrito, independentemente de mandato ou formalização de contrato, garantia de pagamento de honorários de acordo com o Código de Processo Civil e a competência exclusiva da Ordem para fiscalizar o exercício profissional e o recebimento de honorários. A atualização do Estatuto também impede que advogados possam assinar acordos de delação premiada contra seus clientes e prevê férias para criminalistas por meio da suspensão dos prazos processuais penais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano. No entanto, Bolsonaro vetou parte do projeto que dava a um representante da OAB o direito de impedir que provas não relacionadas à investigação fossem retiradas de um escritório de advocacia durante o cumprimento de medidas de busca e apreensão. O texto que justificou o veto afirma, abre aspas, ao permitir, contudo, que o representante da OAB impedisse a apreensão de documentos não relacionados ao fato investigado, a norma, além de autorizar que tais agentes se imiscuíssem em função que afeta constitucionalmente as polícias judiciárias, acabaria por comprometer o bom êxito da investigação, que, como visto, tem por objetivo central a colheita de elementos informativos, fecha aspas. E a Justiça Eleitoral publica lista de devedores da Justiça. Desde o último domingo, a Justiça Eleitoral disponibilizou aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral, que servirá de base para a expedição das certidões de quitação eleitoral. O documento é pré-requisito para quem pretende concorrer a um cargo público nas eleições de 2022 e a falta dele é a principal causa de indeferimento de registros de candidatura. A consulta à relação deve ser feita no sistema de filiação partidária. A ferramenta, que é acessada pelos partidos, possui funcionalidade específica para a geração dos arquivos com esses dados. Basta o usuário autorizado pela legenda clicar no menu Arquivos, Dados Devedores e gerar os dados no momento que quiser. Pelo menos 172 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira, reunindo um total de 16,3 mil vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e em todas as regiões do Brasil. Os salários chegam a pouco mais de R$ 32 mil no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Além de vagas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Há concursos abertos em órgãos federais, como IBAMA, Exército e Marinha, além de processos seletivos de ministérios públicos, policiais, conselhos regionais, prefeituras e autarquias em vários estados. E beneficiários do Auxílio Brasil começam a receber entre os dias 17 e 30 as parcelas referentes a este mês. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber as parcelas referentes ao mês de junho entre os dias 17 e 30, de acordo com o número final do número de inscrição social. Em maio, o ticket médio do benefício foi de R$ 409. Ao todo, foram pagos 7,3 bilhões de reais a pouco mais de 18 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania. O número foi um pouco maior do que o pago em abril, quando 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa, totalizando recursos de 7,4 bilhões de reais. As regiões que tiveram mais famílias beneficiadas foram o Nordeste, com pouco mais de 8 milhões, Sudeste, com 5,2 milhões e Norte, com 2,1 milhões de famílias beneficiadas. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210. Para obter informações sobre o auxílio, as pessoas podem entrar em contato por telefone. O beneficiário pode ligar no telefone 121 do Ministério da Cidadania para saber se tem direito ao auxílio e o valor que será pago. Também é possível obter informações sobre o benefício na Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111. E ainda falando de economia, as famílias beneficiadas pelo Auxílio Gás irão receber a próxima parcela ainda este mês. No mês de maio, os beneficiários do Auxílio Gás não receberam o valor do benefício. Porém, como o benefício é bimestral, o pagamento será retomado em junho, a partir do dia 17. Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que se baseiam no final de número de inscrição social. Além disso, o número de famílias contempladas caiu. Em fevereiro, eram 5,58 milhões e teve uma queda de cerca de 190 mil beneficiários. Já o valor total destinado ao pagamento também teve redução de 4 milhões, que saiu de 279 milhões para 275 milhões. O programa tem duração de 5 anos. Assim, como o pagamento será a cada 2 meses, a previsão é de que sejam pagas em 30 parcelas. E você de casa, já recebeu aquelas ligações insuportáveis que desliga segundos depois após ser atendida? Pois é, a Anatel exigiu uma lista dessas empresas que praticam estas ligações abusivas. A partir de terça-feira, dia 7, as empresas que fazem mais de 100 mil chamadas por dia, que não se completam ou são desligadas em até 3 segundos, terão 15 dias para cessar esta prática. Além disso, as operadoras terão 10 dias para enviar à Anatel uma lista das empresas que tenham feito mais de 100 mil chamadas abusivas por dia nos últimos 30 dias. Ao final deste prazo, as operadoras serão obrigadas a bloquear todas as linhas associadas às empresas da lista. Como punição, essas empresas serão impedidas de fazer chamadas por 15 dias. As operadoras também deverão bloquear chamadas feitas a partir de números sem dono, que não tenham sido vinculados a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte avalia pedir a volta do uso de máscaras em ambientes fechados no estado. No fim de semana, uma nota técnica da CESAP com essa recomendação vazou, mas a Secretaria diz que a medida ainda está em discussão.
Publicado em abril, o decreto que flexibilizava o uso de máscaras em ambientes fechados previa que o governo poderia rever as medidas de flexibilização diante de novas atualizações do cenário epidemiológico. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde da pasta, Kelly Lima, hoje a realidade é outra e novas medidas devem ser anunciadas. E no Acre, o custo da cesta básica registrou um aumento de 12% entre os meses de abril a junho deste ano. É o que aponta um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre. De acordo com a pesquisa, em abril, o preço médio dos produtos pesquisados era de R$ 568,68 e saltou para R$ 636,36 no início de junho. O levantamento foi feito em 4 supermercados da capital acreana, no dia 1º de junho, e pesquisou 15 itens da cesta básica. O cálculo é feito com estimativa para uma família composta por 3 pessoas adultas e 2 crianças. Entre estes itens, o mais caro é a carne. Dos itens mais baratos da lista estão margarina, o macarrão e o açúcar. E o nosso Expresso está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a sua audiência e amanhã tem mais Expresso União. Tchau!